A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus pode dar um glória a Deus aí? Com todo respeito e carinho, olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele assim: você é uma bênção. Mas para ele entender, não é pouca bênção não, fala assim: é muita bênção, irmão. Glória a Deus. Estou feliz em poder estar aqui, nesta igreja maravilhosa, com os irmãos abençoados. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Zilmar, pastor presidente. Em nome dele, eu também quero cumprimentar todos os pastores que estão no púlpito, os obreiros dessa casa, cada visitante. Também quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui. Eu tenho uma notícia para te dar: Jesus já chegou, amém? Glória a Deus. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Eduardo, que foi um canal para que nós possamos estar aqui essa noite também. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a vida de cada um de nós aqui essa noite. Pegue a sua Bíblia, você que pode, localiza Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo é o de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo é o de número 11. Glória a Deus. Estou muito feliz em rever aqui muitos amigos. O Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês, no nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 7, verso 11. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: no dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam com seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro, o filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e encorajou, dizendo: não chores. Em outras traduções, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Verso 14: e aproximando-se tocou no esquife, então os que carregavam pararam. E Jesus exclamou, dizendo: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Verso 15: e o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Ainda de pé, Pai, obrigado por esta palavra, que o Senhor cresça, que eu diminua, que eu não fale o que eu quero falar, muito menos o que a tua igreja quer ouvir, mas que seja uma palavra do coração do Senhor para os nossos corações, aqui essa noite, nessa madrugada, no nome de Jesus. E a igreja diz: tome o seu assento glorificando esse Deus maravilhoso. Aleluia. Queridos, nós estamos diante de um texto que ele é muito conhecido para quem tem o costume de fazer o uso da leitura bíblica. Além de quem tem o costume de fazer o uso da leitura bíblica, também aqueles que têm o costume de participar dos cultos cotidianos da igreja. Esse texto, de fato, eu acredito que todos que estão aqui já podem ter ouvido uma mensagem, uma pregação a respeito desse texto. O texto que ora acabamos de ler vai fazer menção da saída de Jesus de uma cidade chamada Cafarnaum ao endereço de uma outra cidade, e essa cidade é uma cidade chamada Naim. Cafarnaum é uma cidade aonde Jesus passa grande parte do seu ministério. O seu ministério que durou em aproximadamente 3 anos e meio, grande parte, mais da metade do seu ministério, de uma forma bem compactada, Jesus passa realizando milagres nessa cidade chamada cidade de Cafarnaum.
Cafarnaum é uma cidade aonde Jesus está acostumado a fazer milagre. Foi em Cafarnaum que Jesus opera o milagre com a filha de Jairo. É em Cafarnaum que também Jesus opera o milagre da mulher do fluxo de sangue. É em Cafarnaum que Jesus vai operar o milagre que antecede a sua ida à cidade de Naim. Quando Jesus está em Cafarnaum, Jesus vai ser interrogado, pois Cafarnaum servia e tinha uma grande influência dos romanos, e um destes homens, que era um centurião de Cafarnaum, tinha um seu servo enfermo, e uma vez que um dos seus servos estava enfermo, ele manda chamar Jesus. Quando chega até Jesus, vai chegar os mensageiros, vai dizer para Jesus que ele era digno de recebê-lo, pois ele havia sido um dos patrocinadores da sinagoga daquele lugar. Uma vez que agora Jesus está a caminho da casa desse homem, e quando Jesus está a caminho da casa desse homem, ele vai mandar um mensageiro até Jesus, e vai olhar para Jesus e vai dizer assim: olha, ele disse que o Senhor, que ele não é digno de recebê-lo debaixo dos seus telhados. Uma vez que então Jesus, vendo isso, a mensagem que vai ser chegada até Jesus, não é uma mensagem que vai parar aqui, a mensagem continua. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer assim: ao mesmo tempo que ele diz que ele não é digno de recebê-lo debaixo dos seus telhados, ora, até mesmo haja vista que a fama de Jesus já estava impregnada na cidade de Cafarnaum, de que Jesus era um Jesus que operava milagres. Só que esta mensagem não chegou apenas para os judeus, também chegou para os romanos. E uma vez que também chegou para os romanos, esse homem vai olhar para o seu mensageiro e vai dizer assim: diga para ele que eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu telhado, mas eu acredito tanto no que ele carrega, que eu acredito que ele não precisa vir aqui, mas se ele liberar uma palavra, eu acredito que o meu servo será curado. Tem muita gente aqui nessa madrugada que talvez está esperando que Jesus faça muita coisa, mas eu acredito e ainda creio que a palavra ainda é o suficiente. A palavra ainda é o suficiente para ele operar milagre. Mão direita levantada para receber uma palavra rema para essa madrugada se ele liberar uma palavra, mesmo você aqui, ele ainda tem a capacidade de entrar na sua casa, tem a capacidade de entrar no meio dos teus, tem a capacidade de ir, porque a palavra de Deus vai aonde eu não consigo ir, a palavra de Deus vai aonde você não consegue ir, a palavra ainda é o suficiente. Jesus está nessa cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que Jesus está tão acostumado a fazer milagre, que quando Jesus sai para poder operar milagres em outros lugares, quando Jesus sai para pregar em outros lugares, Cafarnaum gera uma expectativa. Qual é a expectativa que os moradores de Cafarnaum têm? A expectativa não é para onde Jesus está indo, a expectativa dos moradores de Cafarnaum é quando é que Jesus vai voltar, porque eles já sabem que quando Jesus está na cidade é impossível não ter milagre. É por isso que em Marcos capítulo 2, quando Jesus está chegando na cidade, o texto diz que soube-se que Jesus estava em casa, e de repente tem uma grande multidão se locomovendo aonde Jesus estava. Por quê? Porque de repente Jesus chega naquele ambiente, Jesus chega na cidade e a notícia se espalha. Você já está sabendo o quê? Jesus já chegou na casa. Você está sabendo? Jesus já está na cidade. E aonde ele está? Ele está lá na casa e ele vai operar milagre. Jesus ainda não tinha operado, mas a multidão já estava correndo para ficar perto de Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus ainda não tinha feito milagre, mas quem anda perto de Jesus, a qualquer momento o milagre aparece. Então, mão direita levantada para receber. Talvez você está aqui nessa madrugada e talvez não está vendo coisas acontecer na sua vida. Eu tenho uma notícia: fica perto de Jesus, continua perto de Jesus, porque quem está perto dele, a qualquer momento vê milagre. É esse cenário que Jesus vai deixar na cidade. Cafarnaum é uma cidade que Jesus já conhece. Cafarnaum já é uma cidade que ele já está acostumado a fazer milagre. Cafarnaum já é uma cidade que todos os dias, quando Jesus está lá, as pessoas já geraram uma expectativa. E a Bíblia vai mencionar no capítulo número 7, no verso de número 11, que e no dia seguinte, Jesus partiu daquela cidade.
Jesus saiu do ambiente daquela cidade, e Jesus está pegando um outro caminho, e ele está indo para uma outra cidade, a cidade chamada Naim. É interessante, porque quando eu olho para a Bíblia, e nós olhamos para o texto, e olhamos para a cidade de Cafarnaum, e a cidade de Naim, nós estamos vendo duas cidades totalmente diferentes. Primeiro, que Cafarnaum é uma cidade grande, e Naim, uma cidade pequena. Segundo, que Cafarnaum é uma cidade onde há um grande centro comercial, e Naim não tem centro comercial. Cafarnaum é uma cidade onde Jesus já tem até uma casa onde ele pode se estabelecer, e em Naim Jesus não tem casa para se estabelecer. Cafarnaum é uma cidade que cotidianamente tem milagre, e Naim não tem milagre. Cafarnaum é grande, Naim é pequeno, e a Bíblia vai nos trazer prova cabal que o mesmo Jesus que opera em Cafarnaum também tem poder para operar em... Eu vou repetir. A Bíblia nos traz prova cabal de que o mesmo Jesus que tem poder para operar em Cafarnaum era o mesmo Jesus que está dizendo: também vou para Naim, porque lá também tem alguém que precisa. Mão direita levantada para receber. O mesmo Jesus que tem poder para operar na congregação de 300, tem poder para operar na congregação de 30, de 20. Mão direita levantada para receber essa palavra essa madrugada. O Jesus que opera em Cafarnaum também tem poder para operar em Naim. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ela assim, ó: o Jesus que opera em Cafarnaum. Você está dormindo ainda? Fala mais forte, com vigor. Diga assim, ó: o Jesus que opera em Cafarnaum também opera em Naim. Jesus está a caminho desta cidade. Uma vez que Jesus está a caminho dessa cidade, Jesus está se aproximando da porta. Quando Jesus vai se aproximar da porta, Jesus vai se aproximando, e com Jesus o texto vai mencionar que tem uma grande multidão que está acompanhando Jesus. Se tem uma grande multidão que está acompanhando Jesus, eu preciso entender o cenário que está acontecendo lá de dentro dessa cidade. Do lado de dentro dessa cidade tem uma estrutura totalmente destruída. Por quê? Porque o texto vai dizer, o texto vai mencionar que dentro desta cidade tem uma mulher, e esta mulher é viúva. E quando nós vamos olhar para o costume dos judeus, algumas coisas poderiam acontecer. Primeiro, que quando o pai de família viesse a falecer, quem era responsável para o mantimento da casa, ou que aquele que era responsável para poder sustentar a casa, era o filho mais velho. Ou seja, o filho mais velho seria aquele que teria as atribuições de sustentar a casa, teria as atribuições de sustentar a família. Se o texto está dizendo que a mulher é viúva e agora o seu filho está morto, agora essa mulher não tem mais ninguém. Até porque o texto é claro ao dizer, e também enfático, que ela era uma viúva e tinha um filho único. Ou seja, depois que aquele filho morre, não tem mais ninguém. E é importante saber os detalhes do texto. Por quê? Porque a cultura daqueles dias não era a mesma cultura de agora. Para os judeus, dentro da cultura daqueles dias, quando uma casa recebia a morte de alguém de forma tão prematura, é porque aquela casa já não tinha mais alguma coisa, e aquela casa era uma casa que havia entristecido Deus, e é por isso que Deus permitia que a morte ou uma grande doença chegasse naquela casa. Só que é importante dizer que aquela mulher não é a primeira vez que vivencia esse cenário. O texto menciona que ela é viúva. Se ela é viúva, ela já enterrou o marido. Se ela já enterrou o marido, não é a primeira vez que ela passa por esse cenário, já é a segunda vez que essa mulher está indo para o cemitério, já é a segunda vez que essa mulher está tendo um luto na sua casa, já é a segunda vez que coisas estão acontecendo aqui. Só que tem uma diferença entre a primeira e a segunda. A primeira é que Jesus não estava, mas a segunda, ele já estava na porta da cidade. Mão direita levantada para receber essa palavra. Que palavra? É que quando às vezes a primeira vez você pode ter tentado, coisa acontecido, mas se você tentar de novo, mas com Jesus, a chance de dar certo é maior. A chance de dar certo, ela é primazia. Por quê? Não é porque você tem uma capacidade, não é porque você carrega um diploma, mas é porque Jesus está na porta.
Jesus está na porta da cidade. E do lado de dentro tem uma mulher que é viúva, filho morto, cenário destruído, uma estrutura familiar que vai ser uma estrutura familiar totalmente destruída. Viúva, não tem um pai aqui dentro desse contexto, filho morto, e tudo que essa mulher está fazendo é chorar. Porque tudo que ela podia fazer nesse momento era chorar. A Bíblia menciona que agora, quando Jesus se aproxima da porta, o texto menciona que Jesus vai ver essa mulher. E quando Jesus chegou perto da porta da cidade, eis que estavam levando um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela também, e uma grande multidão. E o verso de número 13, o texto diz, ao observá-la, verso 13, e ao observá-la, em outras traduções, ao ver, quando Jesus viu aquela mulher, é interessante porque o texto está mencionando que Jesus está passando na porta da cidade, mas os olhos de Jesus enxergou aquela mulher, os olhos de Cristo enxergou aquela mulher. Jesus estava do lado de fora e a mulher estava do lado de dentro, e ao passar pela porta, os olhos de Deus alcançou aquela mulher. Estava chorando, mas Jesus viu. Estava triste, mas Jesus viu. Estava angustiada, mas Jesus viu. Os olhos de Cristo alcançou aquela mulher. Os olhos de Jesus alcançou aquela mulher. E quando os olhos de Jesus viu aquela mulher, Jesus não ficou do lado de fora. Jesus vai entrar na cidade. E quando Jesus entra na cidade, Jesus vai diretamente na mulher. E aqui tem um detalhe importante. Por quê? Porque se a mulher é viúva, se o filho está morto, aquela mulher está sozinha, dentro daqueles dias havia o costume que algumas mulheres eram contratadas para poder chorar para aquelas famílias que não tinha ninguém por elas. Se algumas mulheres estão sendo contratadas para chorar, significa que não tem só essa mulher que está chorando, tem outras também. Só que Jesus não vai nas outras. Jesus vai exatamente na mulher que perdeu o filho. Porque essa é uma grande capacidade do ministério de Jesus, uma grande visão. Jesus viu várias pessoas chorando, só que Jesus vai exatamente na mulher que de fato tinha um motivo. Porque aquelas mulheres poderiam chorar falsamente e enganar a todos, só não podia enganar. Quando Jesus vai na mulher que de fato perdeu o filho, Jesus estava dizendo, eu sei o que é falso e também sei o que é verdadeiro. Jesus sabe diferenciar o que é falso do que é verdadeiro. Quando Jesus entra na cidade, vai direto na mulher, Jesus vai exatamente naquela que de fato tinha um motivo para chorar. Jesus olha para ela e diz, não. Quando Jesus olha para essa mulher e Jesus diz, não chores, Jesus vai além das palavras. Jesus vai em direção ao filho. Tem um filho que está sendo carregado. O texto vai ser claro em dizer que Jesus vai tocar no esquife. E quando Jesus vai tocar no esquife, que aqui é o caixão, o texto vai mencionar que tem pessoas carregando esse esquife. E ao mesmo tempo que tem pessoas carregando esse esquife, quando Jesus toca nele, quem carregava teve que... Porque aquela mulher estava vendo o filho ir para o cemitério e não podia fazer nada, mas ela não podia, mas Jesus. O que ela não pôde fazer, Jesus fez. Eu acredito que uma das maiores tristezas daquela mulher não era apenas perder o filho que simbolizava os sonhos, projetos e tantas outras coisas mais para o ambiente familiar daquela casa. E uma das coisas mais importantes, a futura descendência daquele lar. Mas uma das maiores tristezas daquela mulher é ver o filho sendo levado para o cemitério e não poder fazer. Mas aí Jesus entra na cidade. Jesus fala para ela, não chores. E depois que Jesus fala, não chores, Jesus vai até o esquife e toca no caixão. E quando Jesus toca no caixão, quem está conduzindo tem que parar. Porque só pode conduzir para o cemitério até você deixar Jesus tocar. Eu vou repetir isso aqui. Só pode ir em direção ao cemitério até você olhar para Jesus e falar assim, toma Jesus, eu não posso fazer nada, a partir de agora,
está na sua mão, pode fazer. Tem muita coisa indo para o cemitério, porque tem muita gente querendo colocar com a força do seu próprio braço. Tem muita coisa indo para o cemitério, porque tem muita gente querendo levar na força da sua intelectualidade. Irmão, já está na hora de você colocar na mão de Jesus e dizer: Jesus, eu não consigo. Está na mão do Senhor. Jesus, eu não consigo. Me ajuda. Está na hora de olhar e dizer assim: Jesus, eu não consigo. Me ajuda. Jesus toca no esquife. Quando ele toca no esquife, a Bíblia menciona que quem está carregando para, e quando está carregando, além de parar, Jesus começa a falar. Mas sabe o que me chama a atenção? É porque Jesus está conversando, não é com a mulher mais. Jesus não está conversando, não é com os vizinhos mais. O que Jesus está fazendo agora é conversando com um jovem que estava morto. Jesus não está conversando com alguém que estava vivo. Jesus estava conversando com alguém que estava morto. E uma vez que Jesus está conversando com um jovem, o texto me faz entender que aquele menino estava morto, mas estava morto para a mãe, estava morto para os vizinhos, estava morto para a família, estava morto para a cidade, só não estava morto para Jesus. Porque quando Jesus começa a conversar com o menino, talvez alguém pode olhar, e eu quero conjecturar o texto sem ferir, e alguém poderia olhar e dizer assim: por que ele está conversando com esse morto? O que ele está falando com ele? Não adianta falar nada, não adianta conversar com ele, não adianta. Mas a palavra de Jesus era uma palavra diferente. A palavra de Jesus era: ei jovem, eu estou te dando uma ordem, levanta-te jovem, levanta-te jovem. Mas a verdade aqui é que aquele jovem não conseguiu ouvir a voz da mãe, não conseguiu ouvir a voz dos amigos, não conseguiu ouvir a voz dos vizinhos, não conseguiu ouvir a voz de ninguém, mas foi impossível não conseguir ouvir a voz de Jesus. Mão direita levantada para receber uma palavra rema. Que palavra é essa? Você pode não ouvir muitas vozes, mas eu duvido, quando Jesus de fato fala, você não conseguir ouvir a voz dele, porque a voz de Deus é a única voz que tem a capacidade de fazer alguém que está morto voltar à vida. A voz de Jesus é a única voz que tem a capacidade de fazer alguém que está morto voltar à vida. Porque a gente morta não consegue ouvir vozes. Tem gente que está morto e não consegue ouvir. Tem gente que está morto. Como, pastor? Tem gente que não consegue ouvir a voz da liderança. Tem gente que não consegue ouvir a voz, não consegue. Tem gente que não... Mas quando Jesus fala, irmão, não tem como. Quando Jesus fala, não tem jeito. É impossível não reconhecer a voz. É impossível não reconhecer a voz. No livro de Mateus capítulo 4, Jesus está indo ser levado para o deserto para ser tentado. E quando ele é levado para o deserto para ser tentado, o diabo olha e diz assim: se tu és o filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Só que o diabo não estava sabendo é que antes de Jesus ir para o deserto, lá no Rio Jordão, o céu se abre, uma pomba que simboliza o Espírito Santo desce, e tem uma voz inconfundível que aparece do céu, dizendo: este é o meu filho amado. A voz de Deus é inconfundível. Enquanto o inimigo tentava confundir a humanidade de Cristo, ele já tinha recebido uma palavra. Que palavra? Você é o meu filho amado. Você é um filho amado. A sua casa é uma casa amada. O inimigo, ele pode tentar desfazer isso. O inimigo pode tentar distorcer essa verdade, mas a verdade é que você é um filho amado. O texto menciona que então Jesus agora está conversando com esse jovem. E quando Jesus está conversando com esse jovem, Jesus vai dizer para ele, vai olhar para ele e vai dizer assim: levanta-te. O jovem não se levanta, o jovem se assenta. E quando o jovem se assenta, o texto menciona que Jesus vai pegar aquele jovem e vai devolver para a mãe.
Uma vez que agora o jovem vai ser devolvido para a mãe, aquele jovem simbolizava tanto para aquela família, porque aquele jovem seria aquele que seria o futuro daquela casa, era aquele que daria continuidade àquela descendência daquele lar. Aquele jovem era aquele que seria o continuador daquela cidade, dentro daquele ambiente daquela família. E tem um detalhe aqui, por quê? Porque a cidade de Naim, quando Jesus entra naquela porta, quando Jesus chega naquela porta, eles não esperavam que Jesus iria chegar naquela cidade, eles não esperavam que Jesus chegaria naquele ambiente. E se eles não esperavam que Jesus chegava naquele ambiente, significa que Jesus vai pegá-los de surpresa. Por que Jesus vai pegá-los de surpresa? Porque eles não esperavam que Jesus iria chegar. Uma vez que eles não esperavam que Jesus iria chegar, Jesus se apresentou como uma surpresa. O de repente de Deus chegou naquela cidade, o de repente de Deus chegou no ambiente daquela família. E é interessante saber que naquele dia, todos nós, quando olhamos para o texto, vemos que o menino já está indo para o cemitério. E é de comum entre os pregadores de que a cidade era tão pequena que a mesma porta que dava de entrada era a mesma porta que dava de saída, porque era uma cidade muito pequena. Por ser uma cidade muito pequena, o cemitério ficava do lado de fora da cidade. Uma vez que o cemitério ficava do lado de fora da cidade, se o menino estava indo ser enterrado, significa que uma cova já estava. Se o menino já tinha feito o cortejo fúnebre, se o menino já estava indo à saída da porta da cidade, significa que tem uma cova que já tinha sido uma cova já estava aberta, uma cova já estava preparada, um lugar já estava preparado para enterrar aquele jovem, um lugar já estava pronto para enterrar aquele jovem. Mas de repente Jesus chegou na cidade. Jesus não chegou na cidade apenas para cancelar um enterro. Jesus não chegou na cidade apenas para cancelar um funeral. Jesus chegou na cidade para restabelecer um propósito. E quando Jesus restabelece o propósito, devolvendo vida àquele jovem que estava morto, eu fico imaginando agora, e conjecturando também sem ferir o texto, como é que fica o coveiro, que tinha sido pago para abrir a cova para enterrar o jovem. De repente, aquele homem pode olhar e dizer assim: mas cadê aquele menino? Cadê aquele jovem? Eu já recebi para abrir a cova, eu já recebi para poder enterrar ele. Cadê ele? E talvez ele pode mandar algum mensageiro lá para saber o que tinha acontecido, por que o funeral estava atrasado. E de repente chega uma mensagem para ele dizendo assim: olha, eu tenho uma notícia para te dar. Qual? Chegou um homem lá em Naim e atrapalhou seus planos. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Qual? A cova que você abriu, você vai ter que fechar. A cova que você abriu, você vai ter que fechar. É interessante por quê? Porque a mulher só vai ver Jesus quando ele chega na cidade e opera milagre. Só que entre o costume dos judeus da hora da morte, a hora do enterro, são aproximadamente 12 horas. Repita comigo, 12 horas. Mas de Cafarnaum até a cidade de Naim também são 12 horas. O que me faz entender que quando o menino morre em Naim, Jesus está olhando para os discípulos e dizendo assim: e no dia seguinte, eu tenho um novo endereço. Que endereço? Eu tenho uma outra cidade para ir. Por quê? Porque vocês não estão vendo, mas tem alguém morrendo agora lá numa outra cidade. A Bíblia menciona que Jesus está a caminho daquela cidade. E quando Jesus está a caminho daquela cidade, quando ele chega na porta da cidade que ele vai entrar para operar o milagre, todos estão vendo aquele momento. Porque aquele era o tempo deles. Só não era o tempo de Jesus. Porque Jesus já estava sabendo. Olha para esse irmão aí e fala para ele assim: você não está vendo nada. Ah, irmão, fala para ele com mais força: você não está vendo nada. Mas Jesus já está a caminho. Você não sabe de nada, mas isso não significa que Jesus não esteja fazendo. Você não está vendo, mas Jesus já está a caminho desse ambiente. Jesus já está a caminho do seu Naim, irmão.
Jesus vai fazer o quê? Vai ressuscitar o menino. Uma vez que Jesus vai ressuscitar o menino agora, ele vai devolver para a mãe. E Jesus vai devolver um sonho e enterrar outro. Jesus vai devolver um sonho e vai frustrar outro. Jesus vai devolver algo e vai tomar outro. Jesus vai devolver o sonho da mãe e vai frustrar o sonho do coveiro. Por quê? Porque naquele dia o coveiro poderia olhar e dizer assim: aquela lá já é minha freguês. Eu já enterrei o marido dela, agora eu vou enterrar o filho. Eu já enterrei a casa dela, agora eu vou enterrar o filho. Só que tinha uma notícia que ele não sabia, que Jesus já estava dentro daquela casa. E quando Jesus já estava dentro daquela casa, os planos dele já tinham sido frustrados, porque os planos do diabo só prevalecem até Jesus colocar as mãos. Quando Jesus colocou as mãos sobre o esquife, Jesus já estava aniquilando, Jesus já estava blindando, Jesus já estava paralisando aqueles planos do inimigo, uma vez que agora, quando Jesus devolve para a mãe, Jesus vai reestabelecer o sorriso no rosto de uma mãe. Você imagina uma mãe gerar durante 9 meses, você imagina uma mãe pegar uma criança, você imagina uma mãe pegar um filho e cuidar, amamentar, vê-lo crescer, ver, criar projetos, criar sonhos. E quando aquela criança está na sua idade adulta, na sua idade da sua juventude, não era natural os pais enterrarem os filhos, era natural os filhos enterrarem os pais. O que o inimigo estava fazendo era: eu vou inverter o cenário. Só que quando Jesus chegou, Jesus pegou o que estava fora e colocou no lugar de novo. Jesus pegou o que estava fora do lugar e restabeleceu o lugar. Quando Jesus chegou no ambiente, Jesus estava dizendo para aquela mulher: olha, não chores. Por quê? Porque eu vou restabelecer aquilo que estava fora do lugar, eu vou colocar no lugar de novo. O seu filho não vai morrer. O filho aqui representava os sonhos, projetos, representavam a descendência, e Jesus estava colocando no lugar aquilo que o diabo já tinha tentado tirar. Jesus é especialista em transformar dias naturais em dias extraordinários. Naquele dia era só mais um dia para aquela mulher. Que dia? O dia que o cenário ia se repetir. Mas uma vez que aquele cenário ia se repetir, Jesus não permitiu. E Jesus poderia ter ressuscitado não somente o filho, mas ele também poderia ter ressuscitado o pai, se ele quisesse. Mas por que Jesus não ressuscita o pai, mas ressuscita o filho? Jesus não ressuscita o pai, porque é evidente que dentro deste tempo, o fato do tempo pelo qual o pai já tinha morrido, o corpo do pai já estava em um fato de decomposição. Mas tem um segundo motivo: Jesus não ressuscita o pai. Sabe por quê? Porque para mostrar que nenhum lar, nenhum ambiente é perfeito. Todos nós queremos um ambiente perfeito. Todos nós queremos um ambiente da casa perfeito. Todos nós queremos que tudo seja perfeito. Jesus não ressuscita o pai porque Jesus entendeu dentro daquele ambiente que nem todo lugar será perfeito. Mas Jesus ressuscita o filho porque mesmo nenhum ambiente sendo perfeito, qualquer lugar está propício a ter milagres. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela: a sua família pode não ser perfeita, mas ela é um lugar de milagres. A sua igreja pode não ser perfeita, mas lá é um lugar de milagres. O seu trabalho pode não ser perfeito, mas lá é um lugar de milagres. Jesus devolve, e quando Jesus devolve, o texto de número 17, o texto diz assim: e estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Jesus alcançou mais um povo, Jesus alcançou mais um lugar, Jesus alcançou mais um ambiente, Jesus alcançou mais uma região. Porque uma cidade
decidiu abrir a porta e uma mulher decidiu que Jesus estaria no controle. E a minha pergunta para nós, essa madrugada, existem milagres que não podem estar acontecendo, porque o controle deveria estar na mão de Jesus, mas nós temos segurado na nossa mão. Quer uma boa notícia? Entrega o controle para Jesus, que Ele vai fazer muitos milagres. Entrega o lugar para Jesus, que Ele vai operar muitos milagres. Entrega a sua casa para Jesus, que Ele vai operar muitos milagres. Fica de pé no seu lugar nesta madrugada. Ainda em Marcos 2, quando Jesus chegou na cidade, Jesus estava naquela casa e o ambiente daquela casa, Jesus estava pregando e de repente veio um paralítico sendo trazido por 4 amigos e a porta estava aberta. E uma vez que a porta estava aberta, tinha uma multidão que impedia ele de entrar. O texto diz que eles vão subir pelo telhado, vão descer, e quando eles vão descer naquele centro, no ambiente onde Jesus estava, Jesus vai dizer: perdoados estão os seus pecados. Depois que Jesus vai dizer: perdoados estão os seus pecados, Jesus vai curar aquele enfermo. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer: pega o teu leito e anda. Uma vez que Jesus vai falar: pega o teu leito e anda, ele vai voltar e vai sair pela mesma porta. E é interessante saber que a porta, quando ele chegou, estava fechada, mas para sair estava aberta. Porque quando ele chegou, ele estava paralítico, mas quando ele saiu, ele estava curado. E a verdade é que tem porta que não abre porque a paralisia ainda está instalada. Mas eu tenho uma notícia para te dar: você pode ter chegado paralítico nessa vigília, mas se você quiser que Jesus te cura, você vai sair daqui de portas abertas no nome de Jesus. Eu quero fazer apenas uma oração. Pai, obrigado por cada vida aqui presente essa madrugada. Senhor, eu não sei qual é o estado de cada pessoa que chegou aqui essa madrugada. Talvez aqui nessa madrugada chegou pessoas que estão com o coração triste, a alma triste. Talvez essa madrugada chegou pessoas aqui que estão, além de entristecidas, estão se sentindo fracos. Senhor, eu não sei como pessoas chegaram aqui, mas de repente pessoas chegaram aqui essa madrugada, e ao chegarem aqui essa madrugada estão como aquela mulher, estão chorando porque está vendo coisas se perderem, mas não conseguem fazer nada. Talvez chegaram aqui nessa madrugada buscando por alguém que está paralítico e não podem também fazer nada, mas a tua palavra nos trouxe a prova de que aquela mulher não pode fazer, o Senhor Jesus pôde. O que aqueles 4 amigos não puderam fazer, o Senhor pode. É por isso que essa madrugada não é para que nós façamos coisas, mas é para que o Senhor realize um milagre. Senhor Jesus, essa madrugada não é para eu olhar e dizer: eu posso, não, essa madrugada é para eu colocar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. É por isso que, se essa madrugada entrou alguém paralítico aqui, que a cura do Senhor possa alcançar-nos nessa noite. Que a cura do Senhor possa alcançar-nos nessa madrugada, porque nós somos aqueles que queremos estar firmados no Senhor. Nós somos ramos firmados no Senhor. Nós somos aqueles que estamos firmados no Senhor. E enquanto estamos firmados no Senhor, nós conseguimos gerar frutos. Nós poderemos gerar frutos. Nós poderemos caminhar com o Senhor Jesus. É por isso, Deus, que ao findar dessa oração eu peço que o Senhor Jesus cura-nos, aviva-nos, nos encha-nos do teu poder, encha-nos da tua palavra, traga vida para os nossos ambientes e nos usa como um canal para gerar, para trazer vida, no nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus essa noite? Você pode dizer aleluia? Você pode dizer para esse irmão que está do seu lado, diga assim: ó, Jesus está te levantando para ser usado, para curar nos seus ambientes,
na sua casa, família, trabalho, igreja, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, seguindo a programação, nós vamos fazer uma pausa de 20 minutos, tomar um café, café forte, sem açúcar. A Daniela já está cochilando ali já. 20 minutos. E pelo amor de Deus, não toma café e vai embora não, viu? Vou mandar fechar o portão. É só tomar o café lá embaixo na cozinha e voltar para a gente orar por mais um período. Os irmãos estão liberados.